Olá a todos, me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso Profession Fidei, que vem do latim profissão de fé. E já iniciamos o segundo artigo, Et in Iesum Christum, Filio eius unigenitum Dominum nostrum, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Bom, vimos o Jesus Cristo como Salvador, pois o Antigo Testamento relata a vinda, profetiza a vinda de um Salvador, e nós desejamos um Salvador. Cristo, que quer dizer ungido, pois ele foi sacerdote, profeta e rei. Ele é o nosso rei, pois o reino de Cristo está sendo implantado. E toda criatura irá se curvar diante de Cristo. Mas tudo isso é uma visão terrena de Cristo, né? É a forma como ele se apresentou a nós. Mas ele, de fato, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como diz o Filho unigênito de Deus, né? O próprio símbolo niceno-constantino-napolitano refere-se a gerado e não criado, pois nós somos criaturas, mas ele foi gerado na eternidade. Quer dizer que ele existiu antes do tempo, ele sempre existiu na eternidade, né? Por isso alguns salmos referem-se a tu és meu filho, hoje te gerei. Ele no próprio Evangelho refere-se, antes que Abraão fosse, eu já era, né? Então a Bíblia dá vários indícios de que ele sempre existiu. Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas claro que ao longo da história da Igreja, muitos acabaram interpretando essa questão erroneamente. Alguns acharam que Jesus Cristo simplesmente era um homem muito bom e mereceu receber o título de Filho de Deus, né? Como uma adoção. Outros achavam até que, na verdade, as três pessoas fossem três espécies de modalidades de uma pessoa só, de um Deus. E alguns acharam que simplesmente Jesus Cristo era uma criatura especial, criado antes de Maria, antes do tempo, mas não era uma divindade, como se fosse uma espécie de um anjo muito especial, né? Mas, na verdade, nós, criaturas, como foi já mencionado em outros quadros, somos criados no tempo, e Jesus é gerado na eternidade. Por isso o termo geração. Então, ele se diz que ele é da mesma substância do Pai, da mesma natureza divina, então ele é Deus, né? Mas para a gente entender essa questão de geração, a única forma de a gente chegar mais próximo desse entendimento é utilizando uma forma a única coisa mais próxima e mais semelhante a Deus, que de fato é a nossa alma. Então, a nossa alma gera um conceito, um pensamento, um conceito de um determinado objeto, cria na nossa mente, e esse é o conceito intelecto. Ele ainda está na nossa mente antes mesmo de a gente expressar isso em forma de palavras, né? Na nossa língua. Por exemplo, o copo está na minha mente, mas eu ainda não externalizei esse copo na propagação da palavra copo em português, ou glass em inglês. Ele ainda existe na minha mente, eu tenho essa ideia, mas na minha mente em português e na mente do inglês, o copo tem o mesmo conceito, né? Então esse conceito intelecto chama-se o verbo, né? O verbo mente, a palavra. Pois bem, nós somos acidentes, então o que a gente imaginar vai ser algo imperfeito, mas Deus, com sua perfeição, ele faz uma imagem de si mesmo, um projeto de si mesmo, que é a sua sabedoria. E por isso que o prólogo de João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele. Quer dizer, ele
projetou, gerou a ideia de si mesmo, que é o Filho, nosso Senhor, e por meio dele, tudo ele criou. Por isso que se diz, Deus moldou o homem, a sabedoria, né, que é moldar o homem, e o sopro da vida, o Espírito Santo. Né? Então, essa questão de geração, Deus, Pai, gera o Filho, e o amor entre os dois é o Espírito Santo. Eu sei que é complexo, isso é só uma analogia, por um acaso a analogia de Santo Tomás de Aquino, né? Sobre a palavra que a gente gera internamente, né? Nós, por exemplo, temos um conceito de nós mesmos, né? Temos uma ideia de quem somos, mas essa ideia não é exatamente a gente. E a gente muitas vezes age em função dessa ideia que a gente tem de si mesmo, só que muitas vezes essa ideia, às vezes é uma ideia errada que a gente tem de si mesmo, né? Mas Deus não, Deus é perfeitíssimo, Deus tem a imagem perfeita de si mesmo. E por isso ele faz tudo de acordo com essa ideia de si mesmo. É um pouco complexo, mas é só uma tentativa de analisar. No entanto, nós como católicos devemos simplesmente acreditar que ele é Filho de Deus, que é o nosso Senhor, né? Como diz o artigo, e que possamos então matar esse nosso ego e deixar que a palavra que é Cristo entre nós, em vez de deixarmos exaltar o nosso ego, a nossa palavra, como diz São Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pois bem, eu desejo um bom domingo a todos e uma ótima semana. Pater Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém.